Olá, bom dia. Você acompanha agora, aqui pela TV Alice, ao vivo, a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Estamos agora em mais uma reunião da Comissão de Meio Ambiente. A gente já fez algumas extraordinárias esse ano, mas essa está constando como uma primeira ordinária. A gente já fez várias sessões nesse ano. Então, eu declaro aberto os trabalhos da primeira reunião ordinária e terceira sessão legislativa da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. Cumprimento todos que estão também nos assistindo pela TV Assembleia, pelas plataformas digitais, tanto do YouTube quanto do Facebook. Nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. Vou dispensar a leitura, dispenso de ofício a leitura da ata da sessão anterior, nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno, que já foi disponibilizada por e-mail aos senhores e senhoras deputados. Algum parlamentar que recebeu essa deseja retificá-la? Deputada Irine, deputada Camila. Bom dia, Camila. Não havendo quem queira retificar, coloca em votação. Como voto, deputada Irine Lopes. Pela aprovação. Deputada Camila. Pela aprovação. Ata aprovada. Correspondências recebidas em e-mail da Samarco Mineração solicitando uma reunião para apresentação e diálogo sobre obrigações decorrentes do novo acordo de reparação da bacia do Rio Doce, pactuado entre a empresa e o poder público, buscando mitigar os impactos socioambientais e socioeconômicos ocasionados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Vou deferir a solicitação, vou encaminhar à Secretaria da Comissão para providenciar agendamento para a data da próxima reunião, dia 27/5, às 9 horas. Ok? Tudo bem, os deputados? 27/5, às 9 horas, nós vamos receber aqui essa Samarco Mineração. Pelo que eu estou entendendo, foi a própria Samarco que mandou o e-mail? 17. Própria Samarco? Sim, sim. Ok. Mas a data é dia 10/6. 10/6? Ok, então altera aqui 10/6, às 9 horas. Ofício da ASP 173/2025, da Agência de Regulação e Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo, comunicando que está realizando a consulta pública número 4/2025, no período de 5/5 a 19/5, tendo por objetivo recolher contribuições e informações que subsidiarão a proposta de resolução que estabelece a definição de não conformidades a serem verificadas na fiscalização de diagnóstico da proteção dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, sólidos urbanos no âmbito dos municípios regulados pela ASP. Ciente a Secretaria da Comissão para encaminhamento aos deputados membros, todos inclusive os suplentes. E-mail da Associação Juntos Ambiental, dando ciência a esta comissão, protocolo número 16/17/2025, enviado pelo Instituto de Meio Ambiente, enviada ao Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, requerendo a apresentação das análises qualitativas e quantitativas das amostras coletadas no segundo semestre das estações com aumento das taxas de deposição de poeira, análises que deram sustentação às informações fornecidas para a matéria pelo IEMA. Ciente a Secretaria da Comissão para encaminhamento aos deputados membros. E-mail da Associação Juntos SOS Ambiental, confirmando a participação na reunião do dia 13/5, solicitando espaço para apresentação e reiterando a demanda de que todos os encaminhamentos pendentes da Juntos para esta comissão sejam registrados na forma regimental, reuniões e atas. Vou deferir a participação da Juntos no dia de hoje. Ofício, lembrando que sempre, Moreski, já te afirmei isso em algumas, sempre é só vir, eu sei que você gosta de formalizar, mas tá bom, mas você sempre terá o espaço aberto aqui. Ok. Ofício da Associação Juntos SOS Ambiental, requerendo revisão da posição dessa comissão em recomendar ao governo do Estado pela adoção do padrão de poeira sedimentável de 10 gramas por metro quadrado, 30 dias. Só informar que essa posição de 10 gramas, eu
que fiz não foi a comissão oficialmente, ela em nenhum momento ela fez eu que tenho em alguns momentos colocado que eu acredito que é um avanço a gente sair de 14 para 10. É uma visão minha, não da comissão. A comissão ela não se manifestou oficialmente sobre o assunto, tá bom? Só para deixar claro, mais ciente, vou encaminhar os deputados até para que eles possam se manifestar sobre o assunto se quiserem. Protocolo externo 75/2025, de autoria da Juntos SOS Ambiental, requerendo ao presidente da Comissão de Meio Ambiente e aos senhores deputados membros para revisarem a posição dessa comissão. Repetir a mesma... foram dois, ok, de mesmo conteúdo. Também, pelo deferimento, já dei a explicação necessária. Ofício da associação encaminhando cópia dos protocolos externos, ofício da associação Juntos requerendo ao presidente da Comissão de Meio Ambiente que tome providência de acordo com as recomendações contidas no relatório final da CPI do Pau Preto, em benefício da coletividade do meio ambiente. Isso aqui eu preciso encaminhar os gabinetes e entender melhor do que se trata depois. Eu vou passar juntos para fazer. Quer falar, Moreski? Outro momento. Tá bom. Ótimo. Só porque se quiser esclarecer, tá bom. Protocolo externo também da Juntos. É a mesma questão do relatório final da CPI. Quando for assim, coloca junto, Sérgio, no mesmo... Aí bota ofício e protocolo externo. Ofício da Juntos, requerendo a esta comissão que delibere junto ao presidente Marcelo Santos a criação da Comissão de Combate a Mudanças Climáticas. Defiro e já peço à comissão para fazer esse encaminhamento formal ao deputado Marcelo Santos sobre essa solicitação. Protocolo externo também, pedindo o mesmo conteúdo já encaminhado. Proposições recebidas não houve no período, proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período, proposições sobrestadas também não houve no período. Proposições baixadas de pauta também não houve no período. Nós temos a ordem do dia, eu vou passar rapidamente, no entanto, a deputada Janete não está presente, que é relatora do primeiro projeto, o deputado Wellington Calengari também não está presente, que é relatora do segundo, a deputada Janete também é do terceiro projeto, e o deputado Lucas Polese, que agora é suplente, eu vou redistribuir, deixa eu verificar, questão de proteção animal. Vou designar para a deputada Janete, que ela está já no outro, apesar de que lá ela é presidente, então vou passar para a deputada Camila, aí na próxima sessão a gente avalia. Comunicações. Hoje a gente a gente tem recebido... Então, eu redistribuí para a deputada Camila. Ok? Porque agora o Lucas virou suplente da comissão, não é mais 558/2021. E emenda modificativa 01/2023. Então, vou passar a fase das comunicações. No dia de hoje, só para explicar como a gente chegou a essa audiência, nós temos recebido diversas demandas de apresentações de tecnologias. Eu acho que a partir das reuniões da comissão a gente tem discutido o assunto, então surgem diversas demandas de apresentação. Como eu não gostaria de receber essas demandas no particular, parecendo que eu estou querendo vender alguma coisa, eu falei, poxa, vamos apresentar na comissão, porque se for uma tecnologia que seja possível de ser adotada, o Estado entenda, é uma discussão pública, não uma discussão de lobby, de nada disso, até porque não é nosso interesse. Nosso interesse é que a gente tem avanços na questão da qualidade do ar no Espírito Santo, então, quando alguém fala que tem alguma solução nesse sentido, acho que é importante a gente compartilhar com a sociedade. Então, eu achei importante fazer essa explicação anteriormente, porque eu tenho recebido, e não só da ISTA Ambiental, é ISTA Ambiental? Ok. Não só da ISTA Ambiental e Inovação, Solução e Tecnologia, mas temos recebido de outras empresas também, que a gente vai dar o momento oportuno que quiser apresentar a tecnologia, até porque essa é a nossa função aqui de ouvir a todos. Eu vou registrar a presença e o Youssef Maia Souza, diretor executivo da ISTA Ambiental,
Luiz Ribeiro Inácio, diretor também da ISTA Ambiental, que vai fazer a apresentação, né? É o Luiz Ribeiro. Gerard Rutin, diretor da ISTA Ambiental também. Erailton Moreski, nosso presidente da Juntos SOS Ambiental, está presente conosco. Maurício Castro, nosso coordenador do IEMA, está sempre presente nas nossas reuniões também. E o Benedito José Simão, da IBJ, a organização que faz parte da equipe que vai apresentar, ok? A proposta é que a tecnologia consiste em diminuir a poluição das partículas de PM10 e PM2,5 que causam mal à saúde da população e estão associadas ao pó preto. Ok? Então, essa é a proposta. Deputada Irine, gostaria de fazer alguma fala inicial? Bom dia a todos, todas e todes. Bom dia aos meu presidente, minha vice-presidenta. Desejar que essa reunião seja muito profícua e, bom, é a primeira reunião que eu estou participando esse ano. Não tive condição de vir às demais convocadas pelo nosso presidente. Eu acho que essa questão ambiental vai tomando cada vez um espaço maior no cotidiano do planeta, né? Então, a nossa responsabilidade aqui na Comissão de Meio Ambiente cresce e os temas vão ser muitos, com destaque, obviamente, para que a gente possa realizar tanto na etapa local quanto na participação nacional e internacional da COP. Né? Eu acho que essa comissão tem que fazer um excelente trabalho a esse respeito. Eu acho que nós vamos ter que retomar aqui na comissão o debate sobre os parques, né, e a política estadual em relação aos parques, o PEDUC. Temos um debate aqui, deputado Gandini, que eu vou apresentar um conjunto de requerimentos para que a gente possa fazer uma discussão mais profunda sobre a extração de salgema no norte do estado, que aparentemente é uma boa solução econômica para emprego, geração de renda, mas a nossa responsabilidade aqui não é exclusivamente o olhar econômico. A nossa prioridade enquanto comissão é a proteção ambiental, a proteção da vida nos seus das suas mais diversas formas, né? Então, esse é um tema que eu acho que vai permear o nosso trabalho também durante esse ano. Então, eu desejo que essa comissão aqui dê, como sempre deu, tudo de melhor, tudo de si. Fico feliz que você tenha sido reconduzido, Fabrício, porque você tem sido um deputado muito respeitoso em relação às diferenças de pensamento. Você é muito democrático, então é muito bom trabalhar com você. Então, assim, fico extremamente feliz e dou as boas-vindas à nova vice-presidenta, né, deputada Camila Valadão. Vamos trabalhar, que nós temos muita coisa para fazer. Muito obrigado. Bem-vinda a todos e todas. Obrigado, deputada Irine. Sobre as temáticas que Vossa Excelência encaminhou, fica à vontade, só fazer a proposta que a gente, como a gente fez na outra... Já tem um pacotinho. Então. Deputada Camila.
Obrigada, presidente. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero saudar a deputada Irine, deputado Fabrício Gandini, presidente dessa comissão. Eu estou estreando aqui nessa comissão hoje, né? Nos 2 anos iniciais do mandato, eu estava na condição de suplente, portanto, não acompanhava efetivamente a Comissão de Meio Ambiente, embora, obviamente, esse tema sempre perpassa tanto nas discussões do plenário, como nas provocações dos setores, dos movimentos, das lideranças, dos ambientalistas. E é com muita alegria que a gente agora passa a integrar esse colegiado, entendendo, deputado Fabrício Gandini, o contexto desafiador que a gente tem do ponto de vista ambiental em todo o mundo, e num contexto onde o Brasil estará no centro das atenções de todo o mundo em virtude da COP, que já acontece aqui no nosso país, e, obviamente, aqui no Espírito Santo a gente precisa pensar também, como comissão, como conduzir esses debates, como fomentar alguns dos temas que nós consideramos importantes. Nós sabemos os limites da COP, sabemos como todas as pautas e deliberações são perpassadas por interesses diversos, mas nós consideramos também um espaço propício para a gente fomentar e dar visibilidade a algumas questões. Aqui no Estado do Espírito Santo, a gente remonta sempre a discussão em torno das mudanças climáticas, e aí eu quero também ressaltar a importância do protocolo feito aqui pela Juntos para a criação da Comissão de Combate às Mudanças Climáticas. Esse tema, inclusive, o Erailton apresentou no plenário, e considero que essa casa precisa encarar esse como um assunto importante. Lembramos de Mimoso no ano passado, mas nós não queremos que isso se repita. Então, a gente precisa, sim, ter uma comissão como espaço permanente para levar essas discussões adiante e pensar medidas de combate às mudanças climáticas. Um outro tema que sempre perpassa essa comissão e que nós queremos, como mandato, acompanhar de maneira mais próxima, inclusive porque o ex-vereador do meu partido em Vitória, André Moreira, foi quem propôs a lei em Vitória para pensar os padrões para a qualidade do ar, está em torno também dessa discussão apontada aqui pelos Juntos, que os padrões da poeira sedimentável. E um outro assunto que eu queria comentar também, presidente, que eu considero que é importante pensarmos, levando em consideração o contexto do Estado do Espírito Santo, e aí esse tema está agora, inclusive, colocado porque a gente está no norte do Estado enfrentando algumas ações de despejo, né, de famílias que estão em áreas da monocultura lá do eucalipto, mas que eu quero aproveitar a oportunidade para poder fazer um breve comentário. A gente vem, inclusive, vendo no Espírito Santo o fomento cada vez mais do plantio de eucalipto dentro da ideia de reflorestamento, como se nós já não tivéssemos extensões enormes no Estado do Espírito Santo da monocultura do eucalipto e todos os seus impactos para a biodiversidade, para a água, além dos impactos sociais. Eu recebi no dia de ontem uma indicação que foi protocolada na Câmara Municipal de Santa Teresa, se eu não estou enganada, pelo vereador Vanildo Sâncio, do MDB, em que ele pede ao Incaper e à empresa Aracruz Celulose para que se crie um programa de fomento ao plantio de eucalipto em Santa Teresa. Não bastasse isso estar na região norte, com todas as consequências, né, que eu já apresentei algumas delas aqui, agora querem também levar essas extensões de monocultura de eucalipto para Santa Teresa, que já é um município com muitos impactos sociais, do ponto de vista da devastação da mata e a perda da biodiversidade. Então, eu quero registrar essa indicação aqui, né, o meu repúdio a ela, e para que essa comissão possa também fazer esse tema da monocultura do eucalipto, suas extensões no Estado do Espírito Santo, os impactos disso, e trazer para cá também o Incapé, que vem fomentando. Não é Santa Teresa a única cidade, a gente viu recentemente notícias de outras, então acho que essa comissão também precisa pensar esse tema em defesa da biodiversidade. Né? A gente está falando de um estado que tem uma reserva grande de Mata Atlântica, e as preocupações que a gente precisa ter nessa preservação.
Bom trabalho. Estou fazendo essas considerações, mas Não, para dizer ótimo. bom trabalho para a comissão, que a gente possa abrir aí, fazendo todos esses debates que estão colocados aí na ordem do dia e que são urgentes. Obrigado, deputada Camila. Seja bem-vinda. Não, aqui a gente não tem... O tempo aqui não é um problema. Antônio Carlos Bravi, geógrafo da SEMAN, da Prefeitura Municipal de Vitória. Obrigado pela presença. Almir Bressan Júnior, diretor executivo da AB3 Tecnologia Ambiental, é isso mesmo? AB3? Isso. Obrigado, Almir Bressan. Riane, OAB, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Está aqui conosco também. Vamos passar a palavra, então. Antes? É só um comentário. Ok. Tá. Em primeiro lugar, está na ficha, eu e a Juntos também estamos representando o movimento das ODS do Espírito Santo hoje nessa reunião. A Denícia está repleta de reuniões em função da COP, então ela nos pediu, nós fazemos parte do movimento, que a representasse. Deputada Irine Lopes, a senhora esqueceu as escórias siderúrgicas, por gentileza, coloque na sua listinha. E um outro comentário. Você nunca falha como deputado dessa comissão. Muito obrigado. E só um comentário sobre o seu comentário, deputado Gandini, sobre novas tecnologias a serem apresentadas nessa comissão. A Juntos acha que seria muito importante que fosse feito algum critério para que empresas apresentassem tecnologias aqui. Nós temos que lembrar que, muito bem, nos TCAs, os ministérios públicos recomendam que todas as tecnologias a serem implantadas na Ponta de Tubarão sejam as melhores tecnologias disponíveis no mercado mundial. Então, esse certificado é fornecido por organizações europeias de menor tecnologia disponível. Se nós vamos apresentar tecnologias que não têm esse certificado, fica uma contramão das coisas que a sociedade tem cobrado dentro dos TCAs, que são tecnologias de melhor disponibilidade no combate à poluição em nível mundial. Essa seria uma recomendação da Juntos. Ok, obrigado. Obrigado, Boreski. Vou passar a palavra... Não sei se eu passo ao diretor executivo, Youssef. Ok, Youssef Maia, diretor executivo da Isto Ambiental, para iniciar. Quer fazer daqui? Ok. A televisão pega aqui. Bom dia a todos. Eu quero agradecer essa audiência, né? Quero agradecer o Gandini, as deputadas presentes, todos os presentes aqui. E a nossa empresa, a IST Ambiental... Mais próximo. Tá ok, obrigado. A IST Ambiental, ela tem a proposta de trazer inovação, solução e tecnologia para o meio ambiente. Deixa eu ver, como é que eu passo? Tá ok. A nossa empresa, que nós vamos falar aqui agora, sobre tecnologia, importância para a saúde, o sistema Puro Sky, que é um sistema da Índia, na qual a gente fez uma participação, nós temos exclusividade para trazer esse sistema aqui para o Brasil. Vamos falar sobre instalação, operação no mundo, eficácia do sistema e instalação de projeto piloto no Espírito Santo. Tá. Eu não estou conseguindo passar. Passou? Espera aí, tem que ser devagar, eu acho. Foi. Tá. Próximo. Aí somos os integrantes da empresa, eu e o Youssef Maia, né, que sou formado em Direito, tenho experiência em startup, inovação. José Lúcio, que não pôde participar hoje, tem mestrado em Negócios, MBA, 27 anos na área de mineração internacional.
Luiz Inácio, que daqui a pouco vai participar também, vai falar. Ele é engenheiro mecânico, especialização em engenharia ambiental e mais de 30 anos de experiência na emissão atmosférica e qualidade do ar. Erivan, que é sócio também, a área dele é comércio exterior, ele não pôde participar. Nosso colaborador, também consultor internacional, é o Gerhard Ernest Utig, ele é engenheiro aeronáutico, professor, foi professor convidado do ITA, mais de 25 anos de experiência nessa área de consultoria. Nosso objetivo, a nossa empresa é 100% capixaba. Essa tecnologia nós conseguimos uma parceria com uma empresa indiana. É uma empresa capixaba. Nosso intuito é diminuir os níveis de poluição atmosférica de PM10 e PM2.5 em espaços urbanos, espaços internos, em empresas, espaços públicos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância da saúde. Gente, mas depois vai ter a parte técnica, vai vir um técnico para explicar para vocês profundamente sobre tudo. Tá. Segundo dados da OMS, morrem mais de 7 milhões de pessoas por ano devido à poluição do ar. Os custos com tratamentos para a poluição geram um PIB de 6,1, segundo dados do Banco Mundial. O impacto que essas partículas têm na saúde diretamente dos profissionais que trabalham nas empresas, nas indústrias, é redução da atividade, né, a produtividade, reduz o desempenho físico, cognitivo, além de trazer a publicidade negativa para a empresa. O OMS estima que 7 milhões de pessoas morrem, né, devido à poluição, e esse valor são 6 vezes maior do que morte no trânsito. Além disso, no Brasil, segundo dado da Sociedade Brasileira de Pediatria, 465 crianças morrem todos os dias devido à poluição do ar. Em 2024, causas de morte entre os brasileiros são doenças cardíacas, câncer, enfermidades respiratórias, somado mais de 552 mil pessoas, e patologias do sistema respiratório tiraram mais de 121 mil vidas até setembro de 2024. O que é o pó preto? Depois, lembrando que vamos ter uma explicação mais técnica e aprofundada sobre todos esses temas. Trata-se de um material particulado, PM ou MP, composto de partícula granulometria grossa, que sedimentam dezenas ou centenas de metros após a sua emissão, após a fonte emissora. Já a partícula fina, elas possuem diâmetro menor, 2 PM2.5 e 10, e essas partículas permanecem no ar por muito mais horas e variavelmente dias. Para a gente ter uma comparação, ao lado tem um cabelo humano. A estrutura, o tamanho, mostra o tamanho 60 vezes maior do que uma partícula de PM2.5. A partícula em seguida PM10 e a PM2.5. Então, essas partículas elas não têm uma barreira de contenção. Os impactos na saúde, mortalidade prematura, problemas cardíaco, pulmonar, bronquite, sistema respiratório, além de afetar o sistema nervoso, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema reprodutivo e sistema urinário. Segundo dados da Universidade de Singapura, pessoas não fumantes estão tendo mais problemas decorrência dessas partículas agora que estão sendo diagnosticadas. Agora tem um vídeo que vai ser passado e logo em seguida o Dr. Gerhard vai continuar a apresentação. A influência da poluição do ar no desenvolvimento e na saúde do cérebro infantil. As minúsculas partículas de fumaça provenientes da poluição do ar, conhecidas como PM2V, são mais de 25 vezes menores que a espessura de um cabelo humano. Quando respiramos, as partículas entram no corpo pelo nariz e pela boca. O ar passa pelas vias respiratórias e finalmente chega aos alvéolos. São sacos de ar minúsculos nos pulmões.
mas são enviados a todos os órgãos do corpo, onde podem interferir na função normal. Os órgãos críticos afetados são os pulmões, o sistema imunológico, o coração e o cérebro. O crescimento do cérebro é mais acelerado próximo ao nascimento, mas o desenvolvimento se estende por toda a infância e adolescência, sendo fundamental para a memória, a atenção, a regulação emocional e a interação social. Uma vez no cérebro de uma criança, as partículas danificam as células. O resultado, desenvolvimento cognitivo prejudicado e capacidade de aprender que podem ter consequências severas para o bem-estar e o potencial de ganhos ao longo da vida. E podem se acumular, resultando em doenças neurodegenerativas mais tarde na vida. Além de causar danos ao cérebro, a exposição do feto à poluição atmosférica pode elevar o risco de diversas doenças durante toda a vida, como AVC, pneumonia, doença isquêmica, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer. Proteja seus filhos da poluição do ar. Agora o Dr. Gerhard vai continuar a apresentação. Obrigado. Okay. Bom dia, senhores e senhoras. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pelo meu péssimo português. Eu sou alemão, minha língua é alemão, português é só uma língua que eu aprendi nos últimos 2 anos aqui no Brasil, mas espero que você possa entender genau. Você interromper de mim, eu vou explicar, tentar de novo, ou inglês, quando você fala inglês, melhor também. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a tecnologia e a empresa Devic Earth na Índia, que desenvolve a tecnologia e entra no mercado com esta tecnologia em muitas instalações no mundo. Próximo. Okay, Devic Earth é uma startup na Bangalore, em Índia, e fundado em 2018 com o fundador Dr. Srikant Sola. Ele estava aqui já uma vez na Vitória visitando e ele é formado como cardiologista da University de Stanford, nos Estados Unidos, muito reconhecido, e trabalhei muitos anos também em hospitais nos Estados Unidos. E durante sua experiência profissional e durante a exposição com pacientes que pegam doenças graves da poluição de ar, ele estava pensando sobre desenvolver uma tecnologia reduzir partículas finas no ar. E, como eu disse, a empresa Devic Earth estava fundada em 2018 e 5 anos depois eles entram no mercado com o produto Purscais. E eles ganham também muitos prêmios internacionais para a tecnologia e também para a empresa com uma startup. Ok, agora eu quero explicar a tecnologia, o princípio funcional desta tecnologia do produto Purscais. Principalmente está muito fácil para explicar, tem mais ou menos 4 etapas. Primeira etapa, você tem transmissor com roteador de Wi-Fi, que está emitindo ondas eletromagnéticas e estas ondas
criar uma campo eletromagnética. So, todo reator faz a mesma coisa, a única diferença esta campo eletromagnética está pulsado, so está criando e apagar e criando de novo impulsos muito pequenos. E este campo magnético causa as partículas pequenas, todas partículas menos de 20 micrometros, causa estas partículas para magnetizar, porque a maioria de partículas tem elementos metálicos e semimetálicos. A tecnologia não funciona com partículas que estão gases de combustão, por exemplo, óxido de nitrogênio e óxidos de enxofre. Com estas não funciona, mas com todas as outras partículas de matéria, esta bipolarização está acontecendo. E cada partícula depois vira para uma pequena imã. E ao final, estas imãs, estas partículas conglomerar, eles vêm juntos e criar mais tamanho e criar mais peso. E com esta etapa 3, e ao final, quando você tem estas partículas maiores, eles vão cair mais rápido no chão. So, a tecnologia acelerar a deposição de partículas para o chão. So, ele está também partículas sedimentáveis. Ok? Próximo. Ok, esta é a tecnologia, o princípio. Mas, claro, estava muito estudos e experimentos científicos para desenvolver esta tecnologia, pesquisar as frequências, pesquisar os pulsos, de tempo de pulsos e todas estas coisas. Estavam 5 anos de estudos com laboratórios também, claro, e estes estudos também confirmados do Instituto Independente, ao final confirma que esta tecnologia reduzia partículas de 10 e menos micrometros de diâmetro, reduzir depois de uma período, uma área fechada, reduzir esta concentração de partículas de 50% ou mais. Primeiro. Segundo, a tecnologia funciona em temperaturas até 50 graus e também funciona com umidade até 70%, bem em cima de 70% de umidade, a eficácia está reduzida. Ok, agora eu tenho também um pequeno vídeo de David Earth, novamente mostrando esta tecnologia. O principal produto, Pure Skies, é a tecnologia baseada em IA mais avançada do mundo para limpar o ar em grandes áreas. Apoiado por uma década de investigação, testado em laboratório para eficácia, engenheiros e cientistas veteranos, liderança robusta e operações de alto desempenho, Pure Skies é a solução mais eficaz para limpar o ar em indústrias, fábricas, cidades, eventos, escritórios, piscinas e residências, melhorando a qualidade do ar em 33% a 90%. A Pure Skies funciona com Wi-Fi pulsado, que é muito semelhante ao Wi-Fi de sua casa. A tecnologia acelera a eliminação de poluentes em 6 a 7 vezes a velocidade natural do processo de deposição a seco. Ela cria uma carga temporária nas partículas presentes no ar, fazendo com que elas colidam, tornem-se mais pesadas e afundem no solo. Disponível como a primeira assinatura de ar limpo do mundo, o hardware habilitado para IoT da Pure Skies vem com um monitor de qualidade do ar e rastreamento de aplicativo móvel ao vivo. Com mais de 100 instalações em todo o país e 150 milhões de pés quadrados de ar limpo fornecidos, a tecnologia Pure Skies da David Earth está transformando o mundo com ar limpo. Hoje estamos no limiar do impacto global.
Ok. Agora eu quero dizer as palavras sobre certificação. Estava já mencionado certificação. Bem claro, o sistema está certificado, tem certificações conforme de normas na Europa. Próximo, por favor. Conforme de normas de Europa, ETSI. Na Europa está o European Telecommunication Standards Institute e também na Europa o International Electrotechnical Commission, IEC. Todas as certificações desta organização têm produto por Sky. A certificação concentra-se para a compatibilidade com outros dispositivos e para provar que esta não uma interferência com estes outros dispositivos. Mas a frequência que está escolhida, 2.4 GHz, está com um roteador de Wi-Fi, uma frequência que está aprovada da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para não infectar os humanos e o meio ambiente. So está seguro, considerando a saúde. Em especial também na natureza, também água, bactérias e todas estas outras coisas. E a empresa agora está também no processo ganhar a certificação nos Estados Unidos da Federal Communication Commission, FCC. Estas normas de certificação estão reconhecidas também no Brasil com Anatel, porque eles fazem mesmo certificações. So, provavelmente está um processo de reconhecimento destas certificações. Próxima. Agora, ao final, eu vou falar pouco sobre as instalações já existentes no mundo global. A maioria está na Índia, porque a empresa vem de Índia e eles são desde 3 anos no mercado, mas eles têm já instalações também em outros países na Ásia, Tailândia, Austrália, também Singapura, e 2 instalações na América Latina, em Chile. E os clientes, eles têm aqui, interessante para notar aqui, que as instalações estão em setores diferentes. As instalações estão na empresas de minera, empresas de química, empresas de cimento, empresas de aço, mas também eles têm instalações nas cidades para diminuir partículas dentro das cidades. Uma instalação na Lucknow, na Índia, está 200 quilômetros na este de Nova Delhi, e também uma instalação numa pequena cidade na Chile. E também instalações em ambientes fechados, hospitais, por exemplo, tem instalações quando está grandes eventos com muitas pessoas, aglomeração de pessoas, eles usam também para um período temporário este sistema. Com isso, eu passo a palavra para meu colega Luiz Ignácio. Muito obrigado e desculpe de novo sobre meu português. Obrigado. A gente entendeu tudo, acho, né? Então, português está aprovado. Bom, eu sou bom em português, infelizmente não sei alemão, mas eu acho que qualquer coisa você traduz. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Luiz Inácio, eu sou engenheiro mecânico, também tenho especialização na área ambiental. Já trabalhei no IEMA, já trabalhei na Vale também durante 25 anos. E agora estou trabalhando na área de consultoria nessa área ambiental.
Então, conforme o Guerra falou, nós estamos trazendo aí esse equipamento, né, que é o Pure Skies, que é um equipamento novo a nível de Brasil, mas a nível de outros lugares do mundo, já é uma tecnologia que já é conhecida. Eu vou pedir para você passar para mim, que eu acho que fica mais fácil. Você pode passar o próximo, por favor? Bom, a gente vai falar um pouquinho da eficácia do Pure Skies e botar alguns exemplos aqui para vocês. Antes de mais nada, para a gente comprovar a eficiência, é necessário monitorar, né? Então, esse monitoramento ele pode ser feito de duas formas, né? A primeira forma é usando um monitor, o chamado High Volume Sampling, que é o amostrador de grandes volumes. A gente utilizando com o sensor BAN, que o IEMA tem alguns instalados aqui já na área da Grande Vitória, que é um sensor de monitoramento contínuo. E ele pode ser instalado, por exemplo, a gente pode monitorar ao mesmo tempo. Eu posso monitorar um monitor bem próximo aonde vai ser instalado o Pure Sky e um outro localizado, a gente colocou ali, por exemplo, a 800 metros, onde você não tem interferência do Pure Sky, e aí você pode monitorar essa área ao mesmo tempo e comparar uma região com o Pure Sky e outra sem. E o segundo método, que é o que a gente provavelmente pretende utilizar, né, fazer um monitoramento no mesmo local, mas em períodos diferentes. Por exemplo, a gente faz um monitoramento de background, um monitoramento anterior ao equipamento instalado, durante 2 semanas, por exemplo, e depois bota o equipamento para rodar e faz mais 3 ou 4 semanas de monitoramento para comprovar essa redução. Foi assim que foi feito a maioria das comprovações e dos resultados que eu vou mostrar aqui para vocês. Próximo, por favor. Bom, o primeiro resultado é essa instalação numa mina, né, como exemplo, e ali vocês podem ver, ó, ali são médias de PM2,5 e de PM10, são médias de 24 horas, mas medidos durante semanas. Por exemplo, cada barra daquela é uma semana, e aquele númerozinho é a média de 24 horas durante essa semana. Então, para PM2,5, a gente observa aqui, né, a gente estava ali com valores de 50, 54, reduziu lá para valores de 19, de 15, e de PM10 são valores maiores, porque é um volume maior de material e também houve uma redução. Então, a gente verifica que a redução para PM2,5 atingiu 53%, e para PM10 em até 34% após a instalação do Pure Sky. Próximo, por favor. Um outro exemplo, uma fábrica de cimento, né, que a gente também obteve essa redução, essa fábrica de cimento também é lá na Índia, uma redução aí de médias também de 24 horas, no PM2,5, que é a partícula mais fininha, de 48%, e para PM10 nós tivemos aí redução de 50%, ou seja, tivemos resultados melhores do que lá naquele caso da mina. O próximo. Aqui já é um exemplo em uma siderúrgica, né, onde foi feito próximo ao armazém uma planta química dentro dessa siderúrgica, né. E ali nós temos, aqui a medição foi feita de uma forma um pouco diferente. Nós pegamos 3 períodos, né, para cada tipo de poluente. Ali o primeiro gráfico é o 2,5 e o de baixo aqui é o PM10. E a gente observa também reduções da ordem, né, para 2,5 da ordem de 51%, e para PM10 uma média de 39%. Ou seja, a gente está sempre mantendo essa média entre 40%, 50% a 60% de redução, algumas semanas após a implantação do equipamento. Tá? O próximo, por favor. Tá. Aqui a gente faz um pequeno resumo, né, do funcionamento desse equipamento, e eu vou reforçar um pouquinho o que o Gerhard já falou. Então, ele atua, isso aqui é importante, né? Ele atua na redução principalmente do PM10 e do PM2,5, que são as partículas mais nocivas à saúde, são aquelas que penetram mais profundamente no sistema respiratório, chegando até a nível de alvéolos, né? A redução, no mínimo, de 30%, a gente não mostrou aqui, mas a gente coloca como mínimo 30%, mas ela pode chegar, às vezes, até a 80%. Por exemplo, existe um outro tipo de aplicação desse sistema, em vez de ser colocado próximo à fonte de emissão, ou seja, próximo a um pátio ou próximo a um local onde você tem uma remoção de material, ela pode ser colocada dentro da própria comunidade. Então, você pode instalar alguns sensores numa distância mais ou menos de 500 metros um do outro, e eles podem trabalhar
na redução, por exemplo, você pegar o centro da cidade, por exemplo, onde você tem uma movimentação grande de veículos e também uma ressuspensão grande de material particulado que já está ali no asfalto. Então, ele vai trabalhar na redução lá no receptor, ou seja, aonde a poeira está chegando, e não no emissor. Então, ele pode ter esse tipo de uso também, que é o exemplo que o Gerhard falou de Lucknow, que é uma comunidade lá na Índia, onde ele foi instalado em 6 pontos da cidade, né, da localização, e que eles chegaram a obter em alguns pontos até 80% de redução. Tá? Ele tem o menor custo em relação a outras tecnologias. Nós temos aí tecnologias muito caras e que atuam geralmente em um ponto só, por exemplo, o precipitador eletrostático, uma tecnologia bastante cara e que atua, por exemplo, em um ponto de emissão, em uma chaminé, ou no máximo 2 ou 3. E esse equipamento ele tem um custo muito, muito menor. Tá? É só para vocês terem uma ideia, o custo aproximado de instalação de cada equipamento deles é de $70 mil. Tá? Um grande raio de alcance. A partir do momento que ele está instalado, ele pode ser instalado em um poste, como está mostrado ali, ou ele pode ser colocado numa estrutura que já está existente, um prédio, ou então alguma haste que já exista no local. E essa emissão dessas ondas, né, de tipo ondas Wi-Fi, elas podem chegar até 450 metros de raio em volta desse ponto. É lógico que quanto mais distante vai ficando do emissor, a eficiência vai caindo, mas ela tem eficiência sobre partículas, principalmente as metálicas, que chegam até 450 metros. Alimentação via painel solar, essa é uma da vantagem também. Você pode instalar em locais que você não tem acesso à energia elétrica via cabo, então pode vir também com painel solar, ou seja, pode ser instalado até em locais remotos também. E instalação em ambientes externos e internos. Ele pode ser usado também em galpão, em galpões onde você tem um manuseio de materiais e que fica aquele material em suspensão, que pode haver até risco, por exemplo, no caso de armazenamento de soja, você pode ter até risco de explosão dentro do galpão devido a esse material em suspensão. Então, ele pode ser instalado em ambientes fechados também, até para efeito de saúde do trabalhador, né? Não só de meio ambiente, mas saúde do trabalhador. Aqui embaixo a gente só fala um pouquinho dos efeitos, né? E o que o Gerhard já falou também, que ele não tem efeitos sobre gases. Ele não tem redução de NOx ou de SOx, de SO2 ou de NOx. É a redução em termos de particulados e particulados nessa faixa que eu falei para os senhores, né? De PM2,5 a PM10, e principalmente abaixo de 20 microgramas, conforme já foi dito. O próximo, por favor. Bom, pode passar, por favor. Aqui a gente está mostrando só alguns exemplos, alguns gráficos dos números aqui da grande vitória da rede, né, da Rankear. E aí a gente mostra os dados de 2023, que são os dados disponíveis no relatório do IEMA, e uma média em cada estação, a média para PM2,5, e ali a linha vermelha, que é a recomendação de média anual da OMS, que é a recomendação final, e que coincide também com o padrão final do nosso decreto estadual. Então, é só para vocês terem uma noção de como é que anda hoje, como é que se apresenta hoje as estações em termos de PM2,5, e como esse equipamento pode ajudar a chegarmos no padrão final daqui a alguns anos. Próximo. É a mesma coisa para a PM10, né? A gente mostra um gráfico também com as médias de 2023, são dados públicos, são dados já conhecidos aí do público, e a recomendação final ali da OMS, que é a linha também, que é de 15 microgramas por metro cúbico. O próximo. Esse slide aqui é mais só como uma ilustração, porque ele fala das partículas sedimentáveis. Mas é lógico que o Pure Sky também vai atuar nas sedimentáveis. Por quê? O chamado pó preto, né, que é composto pela maioria de sedimentáveis, ele também possui os finos na sua composição. Né? Também possui PM2,5, também possui PM10. Então, em cima dessas partículas menores, o Pure Sky também vai atuar. E aqui a gente mostra só alguns números de que houve uma piora, né, de 2024 em relação a 2023, em termos de partícula sedimentável aqui nas estações. Creio que são números também conhecidos dos senhores, né, que são médias de 23 e de 24, e se observa um aumento em praticamente todas as estações. Próximo. Esse aqui é o exemplo da instalação lá no Chile. Isso é uma planta da BHP,
A BHP é a maior mineradora do mundo, ela é, inclusive, sócia da Vale na Samarco, né? E essa planta da BHP no Chile, ela adquiriu algumas unidades. Aqui está um exemplo, cada pontinho desse aqui verde, né? Essa bolinha verde aqui, é uma unidade do PureSky que vocês estão vendo a foto ali do lado. Então, no caso aqui dessa planta, nós temos aí a instalação de 5 unidades que atuam, foram desenhadas de forma até a ter superposição do efeito de uma sobre a outra, né? Ali na foto vocês podem ver como melhor, né, uma ilustração de como é que trabalha o PureSky. Ali com exemplo com painel solar. Ó. Ele está colocado ali a uma altura entre 10 e 12 metros, tá? E o painel solar ao lado, quando não é possível fazer uma alimentação por energia elétrica. Aqui é somente um exemplo de como poderia ser instalado aqui o PureSky. A gente colocou uma sugestão, por exemplo, dentro da ArcelorMittal, de colocar 2 equipamentos, digamos assim, a jusante, né, da direção principal do vento aqui na região, que é o vento nordeste, e poderia ser colocado também em 2 pátios bem próximos. Um é o pátio de carvão e outro pátio de minério aqui da Vale. É somente uma ilustração e um exemplo de como que ele pode ser utilizado. Mas é lógico que existem várias configurações que podem ser feitas também, né? Inclusive configurações dentro da própria comunidade, dentro da própria cidade, conforme aquele exemplo que eu já falei com vocês de Lucknow, lá na Índia, né? Bom, nessa unidade piloto, que é a nossa ideia de instalar, seria até fazer uma unidade piloto para fazer um teste aqui na Grande Vitória de eficácia, apesar de que essa tecnologia já é reconhecida lá fora, mas como é a primeira vez que vai ser implantada no Estado, eu acho que seria interessante até ser feito esse teste de eficiência. Então, a ideia seria instalar essas unidades ou em postes ou em estruturas já existentes, conforme eu já falei com vocês. A gente traria esse equipamento e ele ficaria como se fosse um aluguel desse equipamento durante 2 ou 3 meses aqui, para se fazer esse teste. A gente utilizaria um ponto de energia elétrica ou existente, ou poderia fornecer também o painel solar. Também faria parte desse teste um monitoramento de acompanhamento da eficácia, né? Instalaríamos alguns, ou utilizaríamos o monitoramento já existente do IEMA, ou das empresas, ou poderíamos também instalar alguma estação extra para medição de PM10 e PM2,5 durante todo o teste. Além disso, seria fornecido um suporte operacional por parte da equipe lá da Índia, a gente teria um técnico deles aqui à disposição, e também a providência de toda essa parte do eSIM e do uso da rede móvel de telefonia, que é para envio dos dados e para uma central que fica na Índia, e lá onde os dados seriam trabalhados. Próximo. Bom, esse é um resumo que a gente da maior parte que a gente já disse aqui, né? Eu acho que já colocamos tudo que está sendo feito aqui. É só um resumozinho. Próximo. E aqui algumas apresentações que a gente já fez no Brasil, né? Então, já fizemos uma apresentação com a presença do Dr. Sola, que é o presidente da DEVIC, aqui em Vitória. O IEMA participou e algumas empresas também. Fizemos uma apresentação lá na Samarco também, já da tecnologia. E fizemos uma apresentação na CETESB também, né? O presidente da CETESB está ali, nos recebeu, assim como todo o corpo técnico lá da CETESB. Fizemos uma apresentação para eles também. Eles acharam bastante interessante o sistema, gostariam de acompanhar. Inclusive, sugeriram que, se tivesse um teste aqui no Espírito Santo, que eles poderiam acompanhar através do convênio que eles têm com o IEMA, em função aí do TCA. Bom, então, resumidamente, né, essa é a tecnologia apresentada. E eu fico aqui à disposição para qualquer dúvida dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Inácio. Só registrar mais 2 presenças aqui. Pode sentar aqui, Luiz, com a gente, porque aí, se tiver alguma pergunta, a gente registrar a presença da presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Arlete, está aqui conosco. Arlete, seja bem-vinda. Damian também, presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto. Está aqui conosco também, mais uma vez. Obrigado pela presença. Eu gostaria de passar a palavra primeiro ao IEMA, para a gente ouvir um pouquinho
Porque, assim, eu só queria entender, Luiz Inácio, esse teste vocês vão fazer, depende de parceria aqui com alguma entidade, né? Não sei, ou vocês vão fazer de qualquer forma, assim, independente da relação institucional, ou o ideal seria... Dependeria de uma parceria. Vocês já tentaram construir isso em algum... A gente já, através dessas apresentações, nós mantivemos alguns contatos, mas efetivamente ainda não temos essa parceria, né? Então, a participação também do IEMA seria fundamental até para chancelar esse teste, né? Para que eles possam acompanhar os resultados e dizer, olha, realmente funciona ou não. Tem ou não tem, redução. E Ministério Público, vocês fizeram alguma Não, ainda apresentação? não. Ainda não fizemos a apresentação. Maurício. É uma proposta que gera uma expectativa, né? Fiquei curioso em relação aos resultados aí da tecnologia. Agora, evidentemente, porque, veja bem, se há uma onda eletromagnética, não interfere nas medições que as estações que o IEMA faz. Então, a gente poderia viabilizar esse estudo, né? Eu acho que isso não interferiria, em tese, nas nossas medições. Aí, qual seria a ideia? Antes e depois, faz a aplicação da tecnologia e vê se tem alguma repercussão em termos de qualidade do ar, né? Conforme as estações fazem os monitoramentos, especificamente de PM10 e de 2.5. Minha pergunta, Maurício, é se a gente consegue formalizar isso para que eles façam esse teste. Aí é via Secretaria do Meio Ambiente. Não, a gente pode conversar com o setor responsável, né? Okay. E acho que é possível. Acho que não interferiria nas medições realizadas nas estações, né? E a questão é essa, fazer um antes e depois. Fazendo o uso da tecnologia, verificar se durante esse uso, né, nós tivemos algum tipo de mudança nas medições. Agora, essas mudanças, Gandini, elas são também possíveis de ocorrer por vários fatores, questões climáticas, né, variações, enfim, de emissão das próprias fontes. Então, não significa que haja uma correlação entre o uso da tecnologia e redução de PM10 e 2.5 nas estações. Então, esse estudo ele tem que ser bem conduzido para a gente não gerar também conclusões errôneas. Também, né? Pode até piorar, exatamente. Então, assim, tem que ter as mesmas condições exatamente. O antes e o depois, né? As condições climáticas. A ideia é justamente essa, depois da gente ter um banco de dados, né, fornecido por essa medição antes e depois, esses dados serem trabalhados até para a gente eliminar, por exemplo, dias de chuva, onde você não vai poder comparar um dia de chuva com um dia sem chuva. Então, você eliminando os dias de chuva, você já tem um efeito de comparação. Agora, sem esse fator meteorológico, né? José Inácio, o desafio de vocês é grande. Luiz Inácio, perdão. O desafio de vocês é grande, porque a PM10, 2.5 e gases, as nossas estações têm feito esse monitoramento de forma rigorosa. 97% das vezes, a qualidade do ar é boa. Dentro, né? Na Grande Vitória, em relação a esses parâmetros citados, né? E um tema que é muito relevante aqui, deputado Gandini, é a questão da partícula sedimentável, né? E pelo que eu entendi na apresentação, essa tecnologia não tem efeito sobre essa... Tem um efeito porque existe como eu falei, uma parcela dos sedimentáveis que também e do pó preto que é composto de finos também, né? Mas o objetivo, você tem razão, o objetivo do sistema é em cima das partículas mais finas. Por quê? Porque elas são as mais nocivas. Então, a questão, Luiz Inácio... que eu acho que, num futuro, conforme foi mostrado nos gráficos ali, nós temos esse desafio de chegar naquele número, né? Mas a questão talvez é a seguinte, daqui a alguns anos. É o que eu disse a você, a gente tem parâmetros, né? Nós monitoramos parâmetros de PM10, 2.5 e gases. Sim. E eles indicam, inclusive o CONAMA foi alterado, e nós estamos conseguindo atingir esses padrões mais recentes do CONAMA em relação a PM10, 2.5 e gases. Ou seja, a nossa condição é boa. Hoje, sim. É excelente. Então, vocês vão ter que melhorar o que já é muito bom. É um desafio muito grande para a empresa. Hoje está dentro dos padrões. Isso aí seria mais como uma solução a partir do momento que os padrões vão ficando mais restritivos, conforme é previsto no decreto e também na lei federal, né? E eu percebi, Maurício, que tem muito também em relação com o funcionário, né? Porque ali é diferente. Vocês não fazem medição dentro da empresa. Tem medição dentro da empresa? Não tem. Eles mesmos fazem. 2,5. O funcionário
é o principal afetado, né? Que é o morador da cidade, que é, né? Então, assim, inclusive a própria indústria defende que tem dentro da empresa uma tolerância diferente de fora da empresa. Então, assim, eu fico pensando no funcionário dessas empresas, como eles são afetados por essas partículas. Então, assim, existe, de fato, se realmente a tecnologia, como está sendo colocado, é certificado, tem essa diminuição, é algo talvez que seja relevante para os funcionários dessas empresas terem melhor qualidade, né? Dentro das empresas, né? Porque fora das empresas, como você falou, nós temos aí um número, vamos dizer, aceitável. Eu só queria tirar uma dúvida. O CONAMA ficou a mesma do OMS ou não? Não, né? Não sei. Eu acho que o OMS ficou bem menor agora. Por isso que os dados ali ficaram fora. Está mais restritivo. Por isso que os dados que ele apresentou ficaram fora, porque é a resolução do ano passado do OMS. A resolução não, né? A indicação do OMS como padrão. E aquele é o padrão final do OMS. Depois de algumas etapas. A OMS faz uma indicação do que seria o ideal. Ela não define padrão. Mas, enfim... É algo que pode ser também uma tese para ser perseguida. Inclusive, eu conversei essa semana, está na SEGES, né? SEG, porque em Vitória que é SEGES. Na SEG, nós estamos cobrando lá a secretária Manuela para que avance no processo de definição dos números, porque a gente está já num novo padrão OMS, um novo padrão CONAMA, e nós estamos no decreto de 2013 ainda. Então, assim, precisa atualizar. Acho que o governo precisa dar um passo importante aí, apesar do dever de casa de vocês terem sido feito, mas nós estamos ainda agarrados ainda, não foi publicado o novo decreto. Então, é uma cobrança que eu quero fazer como comissão, publicamente, mais uma vez, porque já está fora do prazo, inclusive estipulado pela legislação que a gente aprovou nessa casa e foi sancionado pelo governador. Mas alguém gostaria... Vamos lá, Maurício. Depois eu vou abrir para todos que quiserem falar, ok? Luiz Inácio, então, o IEMA, evidentemente, fica à disposição para aprofundar esse debate, mas esse estudo, né, tem que ser, vamos dizer assim, chancelado por nossa diretoria. Então, evidentemente que a gente precisa, então, oficializar vocês, empresas, né, enquanto empresa, tem que oficializar essa demanda junto ao Instituto, para que a gente possa, então, avaliar se é pertinente ou não, e em que condições será feito esse estudo, tá certo? Essa oficialização seria através da presidência, através de um ofício? Envia um ofício para a nossa presidência, né, nosso diretor-geral, o diretor técnico, e a partir dali a gente vai avaliando, porque tem um setor responsável e um setor específico que trabalha com esse tema da qualidade do ar. Okay. Entendeu? Tá bom, inclusive, só para fazer o registro, foi justificado, parece que está de licença, né, a pessoa? Sim, o nosso está de licença, paternidade, o responsável por esse setor, mas o IEMA está à disposição para dialogar, mas esse diálogo tem que ser feito na alta administração do Instituto, entendeu? Claro, porque eu falo pela coordenação de grandes empreendimentos. Então, existe uma série de camadas hierárquicas acima que tem que ser provocadas para a gente verificar se é viável ou não esse estudo. Atualmente, o diretor técnico é? Doutor Mário Lousada, o diretor-geral, e o Gilberto Cipione, diretor técnico. Registrar a presença aqui, sempre presente, Robson Monteiro, nosso subsecretário de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental. Pedi para buscar ele lá atrás, que ele estava hoje tímido. Vamos lá. Mais... Erailton, depois eu abro para os deputados e mais quem quiser fazer uso da palavra. Okay? Bom dia, Luiz Inácio. Bom dia, tudo bem, Moresco? Bom, em primeiro lugar, você, na sua apresentação, corrigiu uma fala inicial. O pó preto, eu gosto de ratificar sempre, ele não é uma poeira grosseira. 95% das partículas são menores de PM10. Só que em peso... as partículas, os 5% são 95% em peso. Só que esses 95% em peso são aglomerados de nanopartículas, que em água eles se dissolvem. Tá? Então, a Juntos faz sempre questão, porque todo mundo volta e meia vem falar que pó preto é uma partícula grosseira, que não é inalável e etc. Então, fica esclarecido. Uma coisa que é interessante,
Vocês falaram que o equipamento de vocês fazem que ocorra a sedimentação das partículas. Nos inventários do IEMA, ele apresenta com maior índice de poluição nos últimos anos a ressuspensão de via. Nós sempre contestamos isso. Tá? Falam em torno de 60% da poluição de material particulado na região metropolitana é referente à poeira sedimentável. Então, vocês vão sedimentar, os carros vão passar, vai ressuspender, o equipamento de vocês vai ressedimentar. Então, eu acho que tem que ser pensado em mais outras políticas públicas para que se garanta essa real eficiência do equipamento de vocês, como limpeza e lavagem de vias públicas. Tá? Senão nós ficar num ciclo. O carro passa, levanta, o cidadão passa e ele é impactado. Então não adiantou você sedimentar. Ok? Então, só complementando, Moreski, esse ciclo, né, o equipamento ele está trabalhando o tempo todo. Mesmo se você há uma ressuspensão do material, a tendência dele é novamente sedimentar pela ação do equipamento. Agora, e se você não tem o equipamento, na hora que ele ressuspende, ele continua, as partículas finas continuam em suspensão. E o equipamento ele faz o efeito justamente sedimentar novamente. Mas você tem razão, se não houver uma limpeza, isso fica no ciclo. Que o equipamento tem também uma eficiência. Sim. Quanto mais saturado, a eficiência dele deve reduzir, né? Não, ele não tem uma saturação, não. O ar, eu falo o ar. Ah, sim. Tá? Quanto maior a quantidade de partícula no ar, a eficiência dele vai ser reduzida. Não, o efeito dele é até o contrário. Quanto mais poluente está o ar, a eficiência dele é maior, pelo que mostram as medições. Tá? Porque aí ele consegue atuar de uma forma mais completa. Não, mas você tem razão, senão, tem que ser acompanhado de uma limpeza também. Outra coisa também, que na apresentação de vocês falaram em cimenteiras siderúrgicas, numa redução de 51% em média, PM10 e PM2,5. Só que vocês não citaram se os números dentro dessas empresas caíram dentro das recomendações da OMS para PM2,5 e para PM10. Isso é um fator importante dentro do que o deputado Gandini falou, que é a implantação nas empresas para proteção dos funcionários. Então, a redução não pode ser um número simples de 51%. Não, reduziu 51%, mas caiu de X de PM2,5 ou de PM10 para tanto que está em acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ok? Uma pergunta de curiosidade, 70.000 de dólares por equipamento. Só 4 na ponta de Tubarão? Não, aquilo ali foi somente para efeito de teste. Para teste. A gente teria uma região, para não ficar instalar 10, 15 equipamentos, instalaria um para efeito de teste somente. Tá, ok. E a outra coisa também, que foi falado, que ele não tem ação sobre gases. SOX. É de conhecimento de todos, ou da grande maioria, que o SOX na atmosfera ele reage com outros materiais e ele forma particulados também. Tá? Então, na ponta de Tubarão não teria efeito sobre os gases de SO2, mas os particulados gerados na atmosfera cairiam, por exemplo, na Grande Vitória. Ele poderia ter efeito sobre esse particulado, só que a eficiência dele cai para partículas não metálicas. Tá? Então, por exemplo, eu citei o exemplo aqui da soja, né, em suspensão. Ele tem uma eficiência, mas não é uma eficiência tão grande quanto para partículas metálicas. Então, para SO2, quando ele está no formato de gás ainda, ele não tem eficiência. Eu não posso chegar aqui e falar, nós vamos reduzir a CO2. Não posso prometer isso. Agora, a partir do momento que ele reage e existem algumas partículas, no caso de sódio, pode-se, eu não tenho conhecimento, mas pode-se ter algum efeito, mas eu não posso te dizer agora. Posso até pesquisar depois. E, por último, pelo que eu vi, a instalação desses equipamentos normalmente é numa faixa de 8 a 10 metros de altura. Em postes ou então em estruturas existentes. Então, as chaminés da ponta de Tubarão, os precipitadores eletrostáticos
também não seriam cobertos por isso? Ou, desculpe, talvez eu esteja falando ignorância aqui, mas as emissões também vão subir. A que altura, essas emissões de raios ou de frequência estariam na atmosfera? Ele atinge, né, um raio, como eu falei, de 450 metros de distância, e a altura, Guerra, você lembra? Chega a 100 metros, a altura de eficiência dele? 150 metros. Mas também, como eu falei, à medida que vai subindo, essa eficiência vai caindo. Agora, para a chaminé, são as chamadas fontes pontuais, né? Existem equipamentos específicos para conter aquela fonte. Por exemplo, você tem um precipitador que é específico para aquela chaminé. Mas nós sabemos que a eficiência dos precipitadores também tem problemas. Ok, mas o que sai, ainda sai depois do precipitador, vai se formar uma pluma, né, que ela vai se abrir à medida que ela vai se distanciando, e aí chega até a comunidade. No caso do Pure Sky, ele atingiria mais... Eles teriam uma eficiência maior se ele fosse instalado na comunidade, que é onde está o receptor, por causa justamente da altura da chaminé. Ou então em fontes extensas, pátios, manuseio de materiais. Ele é mais aplicável esse tipo de fonte. Para fontes chaminé, realmente ele não seria aplicável. Fontes extensas, a Vale já reduziu 93%, de 200 e poucos quilos para 21. Então... Ok, obrigado. Mas existem outras empresas, né? Sim, que a gente pode trabalhar também. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Deputada Eline, as associações de moradores estão abertas para vocês. Luiz Inácio, você, se a memória não me trai, em algum momento da sua exposição, você falou já de alguma experiência com a Emater? Não? Aqui no Brasil não tem experiência ainda. Nenhuma? Nenhuma. Então, só o lugar mais próximo que tem é no Chile, na BHP. Isso. Eu queria aqui, Gandini, pedir para que as empresas... Bom, hoje nós estamos aqui conversando com essa empresa e você... Na sua intervenção, disse que essa comissão está aberta para outras empresas apresentarem outras tecnologias, porque essa comissão tem perseguido insistentemente a legislação, fiscalização, para que a qualidade do ar seja compatível com a legislação internacional, com os parâmetros internacionais, pertinente a questão que você levantou no início, né? Embora verdade que seja só, até então, uma opinião que, vez por outra, o Fabrício coloca, mas como comissão nós não chegamos, nunca emitimos um parecer, uma opinião final, mas... Obviamente que 10 é sempre melhor do que 14. Se é o ideal e se a gente vai conseguir chegar, é o debate, né? Eu sei disso, mas nós não podemos desistir. Então, assim, para nós é fundamental que, quando as empresas vierem, elas nos apresentem com antecedência um memorial, para que a gente possa não ficar... aqui exclusivamente atento à exposição, que a gente já tenha tido tempo de fazer verificações, né, para não só sugestões, mas para perguntas e indagações, como eu tenho bastante dúvida em relação a essa última questão que o Moreschi colocou, que é a tendência dos poluentes é subir ou descer. E como isso impacta, porque se está sedimentado por algum motivo externo, carro, ou seja lá o que for, sobe, ele sobe e é inalado, tem um impacto direto dentro das empresas, onde os funcionários estão
segregados, então ali tem um público-alvo fixo. É alvo fixo ali. Não tem saída. Mas a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que não é só isso. As empresas têm colocado aqui sempre a questão do uso da água para diminuição. Então, assim, entra no pátio, o caminhão é lavado, a roda passa na água, depois sai do pátio, passa na água de novo, depois sai da empresa, passa na água de novo. Mas e as partículas que ainda assim não foram eliminadas e que estão transitando pela cidade, pelo Estado. Problema nosso aqui, nós falamos mais da cidade de Vitória por causa da concentração das empresas poluidoras, mas existe outra poluição que não seja só o pó preto. Por exemplo, se nós pegarmos a região sul e a região noroeste, como é que nós vamos tratar ali o pó da pedra, da extração de pedra, né, que tem sido um problema sério, um problema grave, não só para a vida humana, diretamente na aspiração das partículas, mas o que aquilo causa a riachos, a nascentes, para onde a chuva conduz aquelas partículas. Então, assim, para que a gente possa ter uma opinião, vamos dizer, e inclusive fazer sugestões, especialmente ao poder público, de testes, parcerias, possíveis parcerias, nós precisaríamos ter um conhecimento que não fosse exclusivamente a exposição. Então, isso cabe para vocês, mas cabe para qualquer outra empresa que venha procurar essa comissão. Porque a extensão é grande. Então, assim, nós estamos bem, mas tivemos no mês de dezembro uma quebra aí que até hoje ninguém explicou por quê. Estava bem, mas em dezembro, o que aconteceu em dezembro que nós tivemos uma alta das partículas, se toda a tecnologia e todos os entendimentos acertados aqui no TCA não foram alterados, estavam em andamento. É verdade também que tem um atraso grande por parte das empresas, né? O encapsulamento das esteiras, a instalação de outros métodos de manter os montículos sempre molhados, para que o vento nordeste, que tem uma força razoável, não venha, que é o mais constante aqui na nossa região, que não venha espalhar esse pó. E o dado que a gente já sabe, mas que foi realçado por vocês aqui, até como um pilar de justificativa da tecnologia que vocês usam e da importância que vocês atribuem a essa tecnologia, baseado nos parâmetros da OMS, são essas partículas que têm capacidade efetiva de entranhamento, não sei se tem desentranhamento, como tem na justiça, nós vamos lá desentranhar o processo, tá certo? Mas tem tecnologia na área da saúde para fazer o desentranhamento dessas partículas que se aprofundam e entranham definitivamente e trazem aquele conjunto de consequências. Assim, pensando nisso, eu estou sempre pensando nas novas gerações, está certo? Depois dos 70, a gente só vai pensar em quem está chegando, né?
eu tô indo. Mas a minha obrigação aqui é pensar em quem está chegando. No filho dela, na sua filha, nos meus netos, no meu bisneto e toda essa população. Então, assim, eu acho que em função disso, talvez vocês pudessem fazer para, não necessariamente numa audiência, numa oitiva, não precisaria disso, mas se vocês pudessem fazer um memorial para nós, muito voltado nessa questão dessas partículas que fazem entranhamento, tá certo? E isso, obviamente, está relacionado aos problemas levantados pelo Marés, que quer dizer, essa tecnologia ela é efetivamente capaz de sedimentar ou em que altura ela neutraliza essas partículas. Isso, para nosso conhecimento, é importante até para emitir uma opinião, um juízo de valor sobre a tecnologia. Essas eram as observações que eu tinha para fazer, presidente. Obrigado, deputada Irine. Nós temos aqui Damian inscrito, Almir Bressan inscrito, a deputada Camila também vai fazer. Não? Mais alguém gostaria de fazer? Ok. Hugo, mais alguém? Não? Vou então encaminhar esses três. Damian, por favor. Que é o presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma parte assim com a experiência de quem mora realmente de frente para o gol, que é o que os nossos associados nos reportam no dia a dia. E o vento nordeste não é razoável, não. Vitória é chamada de ventória, né? Não é à toa. E tivemos nos últimos 2 meses, os próprios números do IEMA caíram um pouco, né? Acho que o Moraes que tem uns números aí para falar para a gente. E sempre meses de março e abril são meses de calmaria, tanto é que tem um campeonato de pesca, porque tem menos ondas, as lanchas são mais tranquilas para pescar marlin, o mar é mais manso. Então, tudo corrobora a ação de que, se você falar em carro, construção civil, pedras, tudo bem, mas não é o que impacta. O carro levanta a suspensão que está depositada nas ruas. Então, acho que a tecnologia do Luiz é válida. A gente precisa atacar a origem, óbvio, né? Senão, quem vai pagar a conta é o lado de cá. Se eu, na associação de moradores, fizer uma vaquinha, não vão colocar um aparelho lá em cima. Mas eu acho que não é o que a gente quer. A gente quer, né, que seja resolvido na fonte. E aí comprova que 2 meses de calmaria os números caíram. Acho que o Moraes está com os números na mão, né, Moraes? É isso aí. E aí fica sempre o nosso recado. O morador sabe o que acontece. Não adianta vir número de quem tem PhD em Harvard se o morador sabe o que acontece. Então, fica aí nosso lembrete que o morador todo dia, né, sofre com o pau preto. Acho que sempre vem a discussão do DNA do pau preto. Parece que nenhum laboratório no mundo quer fazer o DNA do pau preto, do Espírito Santo. E que quando chegam na COP 30, eu duvido que alguém fale do pau preto do Espírito Santo. Parece que é um assunto proibido, né? Nenhum deputado federal, nenhum senador chega em nenhum evento internacional com números da OMS de atendimentos nos PAs, que todo mundo tem esses números de cós salteado. Nenhum deputado, senador chega lá e fala, né, de que nós estamos com 14, 10, enquanto o resto do mundo está em 5, 6. Obrigado. Obrigado, Damian. Almir Bressan. Bem, agradecer o convite aí, né, de a gente participar desse debate e ver essa tecnologia que foi colocada aí. É uma novidade, né? Uma novidade para a gente, porque o complexo siderúrgico Tubarão, como já foi colocado aí, ele tem várias fontes de emissão, né? Então, não é uma coisa que se vai resolver com uma única solução, né? Então, como
os precipitadores eletrostáticos, as telas de vento e tudo. Mas, mesmo assim, a emissão fugitiva, né, que sai, inclusive passa até também pelas telas, uma emissão de um particulado mais fino, de PM10, PM2,5. E toda solução que venha contribuir, não ser a única, né, não vai ser uma única. Né, não existe uma única solução para controlar essas fontes nas cidades. Né. Então, ela é bem-vinda. Agora, só uma pergunta. Com relação às emissões, ao controle das emissões, existe uma atmosfera, uma umidade relativa do ar, ela deve influenciar, né? Quer dizer, no caso, hoje, por exemplo, está chovendo, a nossa poluição está bem mais baixa, né? Bem controlado, tem o efeito scrubber, né? Que é lavagem de gases da atmosfera. Na Índia tem os monções, né? Temos 6 meses de chuva, né? E tem 6 meses também de uma seca prolongada. Existe um ótimo de atuação em termos de umidade relativa. O Moraes perguntou também sobre o raio, né? O raio também é interessante, já foi também reforçado aí, essa questão do raio de atuação da fonte. E a localização delas, né? Quer dizer, a localização na fonte, né? Que eu acho que seria mais eficiente, né? Para evitar que ela seja pulverizada no ar. E também, eventualmente, em lugares de uma concentração maior, ou épocas do ano, né, que a gente tem o efeito do vento nordeste, né, que foi bem falado aqui, muito mais forte. Então, é essa a pergunta, com relação à umidade relativa e o raio de atuação. Prazer em revê-lo, Almir. Eu, algumas décadas atrás, quando fui funcionário do IEMA, que era a SEAMA na época, Almir era o nosso secretário. Prazer em revê-lo. Em relação à umidade, existe uma faixa de umidade que a eficiência do equipamento é maior. Essa faixa ela vai em torno até 75%, 80% de umidade relativa. A partir disso, ou seja, com a umidade que a gente considera como um dia de hoje, por exemplo, você está com a umidade aí quase de 90%, 85%, 90%. A eficiência dele, a tendência é cair, mas não de zerar. Mas a faixa ótima de trabalho é até 75% a 80% de umidade. Tá? No caso lá da Índia, existe até aquele exemplo que eu passei para vocês aqui daquela comunidade que instalou 6 equipamentos. Eles tiveram a preocupação de fazer num período pré-monções. A monção lá na Índia geralmente é em agosto, setembro, onde de chuvas intensas, né, das monções. Então esse monitoramento foi feito num período pré-monções justamente para tirar essa interferência da chuva durante o monitoramento da eficácia. Em relação ao raio, é aquilo que a gente já comentou, né? Um raio de distância, ele é como se eu tivesse o postezinho aqui com o equipamento, e ele vai formar como se fosse uma redoma em cima aqui dele. Então, essa redoma ela tem uma altura média entre 100 e 150 metros de eficiência e 450 metros de raio. Então, nessa área aqui, que é a atuação dele. E à medida que ele vai se distanciando do equipamento, essa eficiência tende a cair. Tá? Não sei se eu consegui responder suas perguntas. Obrigado. Nossa presidente da Associação de Moradores de Jardim Cambuí, Arlete. Registrar antes aqui a presença do Tacarrico, que é o nosso analista de meio ambiente do IEMA, que está aqui conosco também. Bom dia a todos e todas. Achei a proposta muito interessante, principalmente quando coloca que pode ser implementado nos bairros, né? Eu acho que Jardim Camburi tem uma característica muito importante para poder a gente até desenvolver um projeto piloto que envolva o bairro enquanto um bairro que tem como quintal o seu quintal é um polo industrial, né, que tem a Vale como uma empresa que está lá
participando da mineração. Então, eu me coloco à disposição, se a comissão ou a própria empresa quiser apresentar essa proposta para os moradores, a gente se coloca à disposição para chamar uma assembleia e para a gente discutir melhor essa questão, essa nova tecnologia. Obrigada. Obrigado, Arlete. Acho que essa de fato é o desafio, né? A gente conhece uma nova tecnologia e aí é saber se realmente tem efetividade para a gente buscar, caso, até como sociedade, Arlete, né? Como sociedade civil, sabendo que existe, a gente buscar o que é de melhor, né, para a gente. Então, a intenção da comissão era essa, abrir o espaço, entender. Vimos que existe uma predisposição da própria empresa fazer uma instalação, né? Claro que precisa ter a parceria com o governamental, porque senão eu fiz sozinho, deu certo. E aí as pessoas vão continuar assim, questionando. Deu mesmo? Alguém acompanhou? Não acompanhou? Então, acho que esse momento aqui inicial é importante. Aí, Robson, você que é o subsecretário da SEAMA, acho que o Estado não perde em nada em testar uma nova tecnologia, né? Pelo contrário, a gente ganha, é claro que tem que ter responsabilidade, né? A gente não pode fazer isso de qualquer forma, mas se essa tecnologia for algo relevante, por exemplo, eu vi que no menor dos números ali diminuiu de mais de 30%, 40%, né? Eu acho que foi o menor. Não, mas o menor, que a gente viu em algumas, 40%. Imagina, você conseguir diminuir 40% de um poluente, é algo extremamente relevante e a gente não pode desconsiderar. Então, creio que a gente deve, até porque, aí só fazendo uma reflexão aqui além, nós temos aí o Ministério Público, vocês já foram na CETESB que indicou uma série de tecnologias, o Ministério Público fazendo indicações para as próprias empresas custearem esses equipamentos. Então, enfim, existem soluções que inclusive pode nem representar nenhum custo para a sociedade, que eu digo, e as empresas bancarem, né? Até porque elas têm essa missão de ter um meio ambiente cada vez melhor, né? Missão, como eles afirmam aqui, eu vou repetir, eles falam que tem esse compromisso. E eu quero acreditar nisso. Então, assim, se existe uma tecnologia que reduz em 40% no mínimo 2 poluentes, né, dois tamanhos de poluentes que fazem muito mal à saúde, e a gente está, inclusive, o Moraes que nos apresentou estudos em relação a peixes, né, foram esses micro-organismos, mas foi da poeira sedimentável ou foi do PM? Também faz parte, né? Então, o que fez de mal para essas espécies, né? Ainda não temos esse estudo finalizado nos humanos, mas até rendimento, tudo foi falado aqui um pouco dos efeitos da saúde, mas como ainda o pó preto, ainda você, que é uma poeira sedimentável, você ainda não tem a OMS se posicionando em relação a isso, tornou um pouco mais difícil. Tem nem o CONAMA, nem a OMS. O Estado do Espírito Santo, nesse caso, está um pouco à frente. Apesar de não seguir, a gente tem um desafio de chegar nos números que alguns já utilizam mundialmente, que é 5 microgramas, né? Que esse é o que a gente persegue ao fim. Mas creio que acho que cumpriu o papel aqui. O Ministério Público acho que é um player importante para vocês fazerem a apresentação, né? Vocês têm aí, nós estamos no fim de um TCA, né? Está sendo finalizado um TCA. Possivelmente nós vamos ter novas construções, porque são necessárias, como o Moreski falou. Nós precisamos ter lavagem das ruas. Isso é óbvio. Se ressuspensão é o principal problema, nós precisamos ter um programa de... como que a gente vai fazer isso? Com água de reuso, o que for, mas a gente precisa ter mais soluções. A gente não pode... achar que está bom, porque não está bom. Pelo contrário, a gente tem aí momentos em que a sociedade sofre muito com essa questão e a gente precisa ter soluções. Então, eu creio que o Ministério Público deve avançar com parceria com essa casa, parceria com o governo do Estado, deve avançar em novos termos, não tenho dúvida disso,
E esse é o momento ideal para que a gente coloque as novas tecnologias, o que está sendo colocado, para que a gente possa incluir. De fato, sendo eficiente, vamos incluir, vamos pedir ao Ministério Público, a gente se posiciona como sociedade, a Arlete lá, o presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto, se posicionar realmente que a gente tem algumas propostas, né? A lavagem de divisa é uma proposta, essa tecnologia, caso se mostre de fato eficiente, é uma proposta, e temos outras, né? E a função dessa comissão é essa. Mais alguém gostaria, para a gente finalizar, fazer algum... Moresk. Nosso subsecretário também. Subsecretário primeiro, porque ele não falou ainda, depois... Ah, você quer fazer uma apresentação ainda? Ah, achei que era só... Então vamos lá. Bom, bom dia a todos. Presidente, obrigado aí pela oportunidade. É só colocar que essa preocupação que foi posta aqui, ela de fato é uma preocupação da Secretaria. A gente está, nesse momento, em fase final de uma proposta de acordo de cooperação, justamente para testar a tecnologia de monitoramento em tempo real, né? E a gente sabe das dificuldades que existem no caso da poeira sedimentável. O método validado é um método que tem uma certa latência, a gente não consegue divulgar esses dados de forma confiável, hoje ainda, pelo menos, em tempo real, mas tem uma proposta de acordo de cooperação, na mesma linha do que foi apontado pelo senhor, né, no sentido de que isso seja custeado pelas empresas, inclusive, e que CEAM e EMA estão construindo essa proposta para que mais 4 estações sejam instaladas, para que a gente possa fazer um estudo comparativo, né, o que o método tradicional aponta e quais os desvios eventuais que essa tecnologia de monitoramento com baixa latência apresenta. Então, da mesma linha, qualquer tecnologia que possa contribuir, não só para o monitoramento, mas também para a melhoria, a gente está aberto a conversar sobre, não há problema nenhum a ver isso com muito bons olhos. Então, vamos passar a apresentação do Moresk. Volta no primeiro slide, por gentileza. Bom, primeiro, bom dia a todos. Vamos trazer algumas informações interessantes. E vamos lá, primeiro slide. 7 de novembro de 2019. A Juntos SOS Espírito Santo Ambiental apresentou ou encaminhou para essa comissão um pedido pela criação de um grupo de trabalho de mitigação das emissões na Ponta de Tubarão, tá? Em caráter de urgência. Próximo. Comissão para discutir, votar, fiscalização, projetos, planos, políticas relacionados à área ambiental. Requeremos ao então deputado presidente Rafael Favato pela criação de um grupo de trabalho com o objetivo de analisar, debater e apresentar soluções de engenharia para a melhoria da qualidade do ar na Grande Vitória, com foco nas emissões atmosféricas das fontes pontuais das empresas ArcelorMittal e Vale. Em anexo, propostas gerais e solicitamos que fosse protocolado pela comissão e já reiteramos essa demanda por várias vezes. O próximo. Então, aqui tem um detalhamento de como fazer, prazo de entrega, quem faria parte, seriam Sociedade, IEMA, CEAMA, UF, Sociedade, ArcelorMittal e Vale. Próximo. As etapas de identificação das fontes, análise de controle, pesquisa de soluções, proposições, apresentação de controles ambientais indicados para a mitigação das emissões atuais das fontes pontuais do complexo de Tubarão e um produto final, que seria um termo de ajuste de conduta entre ALES, IEMA, CEAMA, Arcelor, Vale, para a implantação desses controles. Próximo. Daí, do financiamento, vem aquela velha história, poluidor, pagador e outras leis, está tudo registrado, nós não vamos ler, o tempo já está um pouco adiantado. O próximo, do financiamento, a mesma coisa. Próximo. E na data de 1º de abril de 2025, está registrado na ata da primeira reunião extraordinária da 3ª sessão,
a fala do presidente da Juntos Ambiental em resposta aos membros da equipe técnica do IEMA e presentes. A Juntos tem feito algumas informações nesta comissão de que a poeira sedimentável, em algumas épocas do ano, tem reduzido. Não estamos mais sobre incidência de vento nordeste. A poluição reduziu. Afirmamos isso no dia 1º de abril. Próximo slide. Resultado do mês de março, publicado pelo IEMA, na semana passada, né, Takahiro? Volta, por gentileza. Está ali. Estação RGV 9, Ilha do Boi. 3,44 gramas por metro quadrado nos 30 dias. E vamos fazer mais uma reiteração ao pessoal do IEMA. No mês de abril, não registramos nem um pedido de fiscalização, nem uma denúncia sobre poluição na nossa residência. Próximo. Então, está ali. Resultados dos monitoramentos de PS de poeira sedimentável do IEMA no mês de março de 2025 registraram. Dados publicados pelo IEMA, RGV9, Hotel Senac, 3,44 gramas por metro quadrado. Clube Ítalo Brasileiro, 4,88 gramas por metro quadrado, 30 dias. Ratificam a informação fornecida e são os menores da RGV9 desde abril de 2023 e RGV10 desde março de 2023. Próximo. Então, conclusões que tiramos. Que os TCAs são ineficientes e ineficazes em condições climáticas severas. Podemos também inferir que os TCAs são eficientes em épocas de condições atmosféricas climáticas normais. Próximo. Outra coisa, deputado Gandini, publicamos um convite para a sociedade no Face da Juntos para que comparecessem na reunião. Aí, uma pessoa fez um comentário que eu achei relevante, que essa foto é uma falta de respeito com a sociedade capixaba. Porque ela tem uma foto de Nova York, feita de New Jersey, sendo que nós temos centenas, milhares de fotos das emissões da Ponta do Tubarão, só como registro. Próximo. A gente coloca uma e te dá o crédito de autoria lá. Não tem problema, tem não, mas várias. Eu tô falando, a gente coloca. Como é um tema genérico, a gente não queria dizer especificamente, a gente pegou uma foto qualquer. Só estou comentando que um cidadão postou, e eu achei que ele tem uma certa relevância e ele tem uma certa... Vamos mostrar o que é nosso, estamos tratando da nossa poluição. Tá? Certificação de melhor tecnologia disponível, que nós falamos aqui no início. Comissão de Meio Ambiente recebe empresa capixaba, IST, representante de uma tecnologia indiana que promete reduzir em até 70%. O Luiz Inácio sabe que a sociedade moradora na região metropolitana de Vitória não vive mais de promessas. Temos promessas de longas datas, tá? TCAs prometendo reduções de emissões, mas sem afirmação textual de quanto seriam reduzidas, nada disso. Então, nós queremos garantia. Vamos instalar o nosso produto e vamos reduzir tanto. Com garantia. Luiz Inácio, depois você tem a palavra. Não, como eu fui citado, eu queria responder. Não, você tem a palavra depois. Mas quer falar já? Pode falar, esteja à vontade. Só a questão da palavra promete, né? A gente não prometeu em momento algum aqui na apresentação, né? Bom, que no folder, folder na descrição do convite, está citado. Tecnologia. Então, eu peço desculpa a vocês. O folder não foi feito por nós, acho que a palavra não é bem promete, tanto é que a gente vai fazer o teste justamente para verificar a eficiência, só para esclarecer. Desculpas. Tá? Outra informação muito importante
que foi falado sobre os malefícios dos materiais particulados, a Organização Mundial de Saúde afirma qualquer quantidade de material particulado, especialmente 2,5, é prejudicial à saúde. Então, o ideal seria 0, mas sabemos que isso é utópico. Por isso que nós temos sempre que trabalhar pelos menores valores. Então, pula o slide que eu não vou mais fazer citação daqui e dali. Tá? Então, hoje é dia 3 de maio, proposição da Juntos Ambiental em função de que nós apresentamos. Identificação das fontes de controle poluentes, ineficientes e eficazes no período de verão e em qualquer situação climática adversa. Análise dos controles, pesquisa de soluções de engenharia disponíveis, assinatura de termos de ajuste de conduta com as empresas ArcelorMittal e Vale para a implantação dessas soluções de engenharia, porque nós sabemos que nas condições normais nós temos números que não são aqueles que queremos, mas são aceitáveis e razoáveis. O próximo. Também nos TCAs 35 e 36 diz, acordo visando garantir o incremento do controle das emissões atmosféricas naquilo que lhes incumbe para contribuir com a melhoria da qualidade do ar na região metropolitana da Grande Vitória. E aqui vem o que o deputado Gandini frisou. Caso as medidas implantadas conforme propostas no plano de ação não forem suficientes, novas exigências deverão ser estabelecidas, de forma que as emissões sejam controladas e minimizadas. E o próximo, que é o último slide, que os MPs assinem termos de ajuste de conduta com as empresas Vale e ArcelorMittal, onde as mesmas deverão estabelecer as seguintes providências: implantação de controles de emissões das suas fontes industriais, identificadas respectivas soluções de engenharia a fim de que garantam que as emissões dessas fontes não sofrerão perda de eficiência e eficácia no período de verão ou em qualquer situação climática adversa. A Juntos agradece e obrigado. E só uma complementação. Falaram em DNA aqui. Continuamos reiterando. Sem DNA, não teremos mitigação da poluição do pó preto na região metropolitana da Grande Vitória. Concordo, Moreski. Obrigado pela apresentação. Sempre é bom tê-lo presente. Falei com o deputado Irini que você é o pote de pó preto mais relevante que nós temos na Grande Vitória, que você afere exatamente, né, o sentimento do morador. Não é um pote que está lá sem sentir nada. Você sente realmente a dor de morar em Vitória quando a gente tem essas condições climáticas adversas, e é sempre bom tê-lo aqui, porque você nos tira do conforto de achar que está melhorando, mas precisamos melhorar mais. Então, obrigado pela presença. Vou agradecer a todos pela participação. Aí nós temos o nosso funcionário da Prefeitura de Vitória. Peço que leve para lá também, que pode ser uma parceria importante. A Prefeitura de Vitória está nessa discussão. Moreski. Uma última informação a todos. Não sei se leram no Século Diário. A Juntos e a ANAMA tiveram uma vitória na Justiça numa ação civil pública de 2017 que determinou que a Prefeitura Municipal de Vitória tem que fiscalizar as emissões da empresa Vale na Ponta de Tubarão. 4 pedidos nossos não foram atendidos, mas vamos recorrer. Ok. Então, agradecendo a todos. Convidar. A próxima sessão será quando? 10. Só que antes eu queria só aprovar um pedido que foi feito de última hora aqui, um minutinho. Deliberar o requerimento de audiência pública com a participação da CESAM a ser realizada na localidade de Alto Caxixe, distrito do município de Nova Venécia, Venda Nova do Migrante, para debater o saneamento básico. O pedido foi do vereador Yuri Uliana. Eu vou pedir, se a gente puder, aprovar, para a gente deliberar depois a data. Mas, concordam os deputadas? Aprovado. Deputada Irina, obrigado. Então, deliberado. Eu queria também pedir à comissão,
Caso na próxima sessão a deputada que é relatora da maioria dos projetos não esteja presente, a gente puder modificar todas as relatorias, ok? Porque já temos muito tempo que a gente não consegue votar esses projetos e a gente está prejudicando alguns deputados porque o projeto dele fica parado aqui na casa e a gente gostaria de avançar. Então, eu peço que na próxima sessão, se a relatora não vier, a gente possa alterar o nome para outros relatores. Tá bom? Obrigado. Então, está encerrada a nossa sessão. Obrigado a presença de todos.